Nossa história começa com um clarão, ou melhor, com o ligar de um monitor. A primeira cena que nós vemos é a de uma tela borrada, mas logo em seguida essa tela se transforma em um campo de batalha. Nesse campo de batalha, duas raças diferentes estão marchando para a batalha, os humanos que agem em nome do seu representante Nébula, e os orcs que agem em nome do seu representante Hegemonia. A batalha começa, e nós vemos que cada um tem uma especialidade e estratégia. Os orcs têm uma grande força física, mas os humanos têm armas para compensar sua fraqueza. Os humanos têm canhões, mas os orcs têm magia para parar suas balas. E esse era o jogo onde o jogador que controlasse suas tropas de forma mais eficiente ganhava. O lado da humanidade estava realizando um ataque aéreo e naquele ponto de jogo não tinha mais nenhuma nova opção a não ser aquela coisa. Uma notificação aparece na tela, perguntando se o Deus Nébula gostaria de autorizar um ataque nuclear, e ele clica na opção Sim. Nesse momento mísseis nucleares foram disparados, e nós vemos esses mísseis passando por cima dos soldados comuns e indo diretamente para o quartel-general inimigo. Ao mesmo tempo, Hegemonia vê aquele ataque e pensa consigo mesmo que seu inimigo estava o subestimando por achar que ele não tinha nada preparado para aquela situação. Hegemonia dispara algo como torres voadoras. Essas torres estavam indo em direção às armas nucleares atuando como mísseis antibalísticos, e elas interceptam com sucesso as armas nucleares antes de elas chegarem no alvo. Mas ainda tinha um único míssil. Anteriormente ele tinha ido para o espaço e agora estava descendo com velocidade total em direção ao castelo dos orcs. O imperador dos orcs e seus seguidores estavam orando dentro do castelo, e Hegemonia pensava consigo mesmo que orar em situações como essa normalmente seria inútil, mas aquele era um mundo perdido. Então uma névoa verde começa a se formar perto do míssil, e uma mão gigante o segura. O mundo perdido definitivamente era um lugar onde a fé sempre gerava resultados. Hegemonia diz que aquele era o início do Orc Santo recém-otimizado, e pergunta para Nébula se ele estava prestes a se render. Nébula, que estava olhando a tela de seu computador, diz que agora entende o motivo de Hegemonia estar tão confiante. Embora orcs fossem uma raça fácil de recrutar, era algo admirável ter conseguido reunir tanta fé. Nébula pensa consigo mesmo que ele selecionou os céus como campo de batalha para que ele pudesse fazer ataques cinéticos, e a tentativa de Hegemonia preparar um apóstolo espiritual foi realmente muito boa. Mas Nébula diz que ele tinha sido muito óbvio. Já que Nébula dominava os céus, ele podia simplesmente utilizar o espaço infinito em cima de suas cabeças. E após dizer essas palavras ele começa um bombardeio cinético. Hegemonia fica completamente nervoso porque foi pego desprevenido, e dá ordem para o Oak Sagrado bloquear o bombardeio, porque nesse ritmo ele ia atingir o palácio com tudo. Nébula pensa que não tinha mais jeito, mesmo que fossem apenas algumas hastes de tungstênio, a aceleração da gravidade de forma acumulativa ia fazer aquele metal ficar muito mais pesado. Não havia mais nada que Hegemonia pudesse fazer, estava tarde demais. Um míssil explodiu no momento em que bateu no chão, o imperador agora estava morto, e tanto o templo quanto o palácio imperial estavam desmoronados. Toda a fé que Hegemonia tinha reunido até agora se foi. E quando a fé desaparece, o apóstolo perece. Nébula se consagra como o vencedor daquela rodada e se despede de Hegemonia, mas Hegemonia pede para ele jogar só mais um jogo com ele, e diz que ia começar uma série de vitórias a partir de agora. O prota recusa a proposta, e pensa consigo mesmo que achou que eles tinham um triunfo já que não se renderam até o fim, mas no final das contas aquelas pessoas não eram muito relevantes. Nada de novo tinha sido mostrado naquela partida, mas nosso prota pelo menos conseguiu concluir a conquista que precisava para ficar no topo da classificação. O prota estava indo dormir quando alguém o manda uma mensagem subitamente, aquela era uma mensagem do jogo, e lá eles pediam obrigado por ele ter aproveitado o jogo até agora. Eles também falam que o teste beta terminou e agora o jogo vai ser oficialmente lançado para o público. E na notificação dizia que o jogador Nébula poderia desfrutar do jogo antes que ele fosse lançado. O prota não sabia que aquela era uma versão beta, e se pergunta se havia coisas novas no jogo real. Então ele vê aquela janela do sistema e concorda em participar do jogo. Nesse momento sua visão é preenchida com códigos, e ele abre seus olhos lentamente após ter aceitado aquela notificação. Nosso prota se vê em algo parecido com um templo, ou uma ruína. Ele também percebe que se parecia com seu avatar no jogo,
e isso faz se perguntar se aquilo era um sonho. O prota ouve uma voz atrás dele respondendo aos seus pensamentos. Era uma pessoa que dizia que aquilo não era um sonho, e ela diz que o jogador Nebula foi um dos escolhidos. Aquela pessoa fala para ambos se apresentarem, e diz que seu nome é Aladdin. O prota acha toda aquela situação interessante, e se pergunta como que Aladdin sabia seu nome. Ele também olha para o lado e vê algumas sombras, e isso faz se perguntar o que era aquilo. Aladdin diz que botou uma máscara nos jogadores para deixar o jogo justo, já que os conhecidos poderiam se ajudar lá dentro. Aladdin então diz que vai direto ao ponto, e estende suas mãos em direção ao céu nos revelando um planeta. O prota pergunta se aquela era a Terra, mas ele diz que já tinha visto aquilo muitas vezes, e aquele na verdade era um mundo perdido. Após revelar aquele planeta, Aladdin diz que ali e agora, todos aqueles participantes se tornariam verdadeiros deuses. As pessoas se surpreendem após terem ouvido isso, e o prota diz que não conseguia ouvir o que aquelas pessoas diziam, mas conseguia sentir claramente que algumas delas estavam entrando em pânico. Aladdin então diz que o mundo perdido não é apenas um planeta que existe em um jogo, aquela era uma terra abandonada pelos deuses devido a algum evento no passado. Uma civilização gloriosa já havia florescido naquele planeta, e várias raças viviam em harmonia. Mas os deuses se foram por razões desconhecidas, e agora estava na hora daquele mundo ter novos deuses. Agora todos estavam prestando atenção nas palavras de Aladdin, e ele diz que aquele jogo, o Mundo Perdido, foi criado com o objetivo de encontrar candidatos a novos deuses que fossem adequados para aquele planeta. Para se tornar um deus bastava aceitar o desafio, e Aladdin explica que era basicamente como o jogo. No início apenas as pessoas humildes acreditarão nos participantes, mas se você fizesse com que mais pessoas acreditassem em você, eventualmente você se tornaria o único deus daquele planeta, e estaria livre para fazer o que quiser. Aladdin também diz que todos os desejos com os quais eles sempre sonharam vão poder ser realizados como o deus daquele mundo. O prota estava analisando a situação, e perguntou o que acontecia se o participante desistisse. Aladdin falou que a pessoa voltaria para sua vida normal, mas perderia completamente a memória daquele lugar. O prota então pergunta o que aconteceria se você desistisse no meio do desafio, e Aladdin fala que não tem como desistir. Nebula então faz a sua última pergunta, e o tema dessa pergunta é: o que acontece se você for derrotado por outros deuses? Aladdin responde dizendo que se o participante fosse morto como um deus, seria o fim. O prota fica parado por um instante e pensa que arriscar a vida em um jogo era muito excitante, e ele não tinha motivos para desistir. Aladdin diz que agora era a hora de escolher, e fala que se os participantes quiserem desistir é melhor fazer isso agora. Ela também espalha algumas cartas na mesa, e fala que o início da jornada daqueles que aceitaram o desafio é escolher uma pequena área. O prota pensa que era exatamente assim como no jogo, mas ele se decepciona ao ver que as pessoas já estavam desistindo. O prota consegue contar 5 desistentes, e aparentemente a quantidade inicial de pessoas era o número máximo de jogadores em um servidor do mundo perdido, que no caso seria 32 pessoas, e agora com 5 desistentes sobraram 27. Agora que as pessoas se decidiram se ficariam ou não, chegou a hora de escolher as cartas, e o prota foi selecionado para ser o primeiro. O prota puxa uma das cartas e se surpreende, e as únicas palavras que foram ouvidas de sua boca foram a não antes de um círculo mágico aparecer embaixo dele. A cena muda para um território aparentemente calmo. Um sapo estava observando uma borboleta, mas percebe que embaixo dele tinha um grande peixe. Esse sapo sai da água e pega o peixe, e nós vemos que esse não era um sapo comum, além de ser uma espécie humanoide eles tinham músculos bem definidos, e um companheiro sapo chega e comemora que eles vão jantar peixe essa noite. Esse sapo nota uma daquelas borboletas, e diz que aquela borboleta era meio estranha, e pergunta se aquele era um tipo novo de borboleta. Uma daquelas borboletas pousa na mão do nosso protagonista, e ele estava observando aqueles homens-sapo com elas. O prota pegou a pequena área de insetos. Essa pequena área possui a menor taxa de vitória, mas isso dependia de como você a usava. Era uma subversão da pequena área de pássaros, mas também era útil para o começo. Mas o ponto de partida estava muito a leste do continente. Isso significava que não haveriam muitas batalhas no começo. Não era possível obter vantagem em combates extremamente antecipados, tornando difícil usar uma estratégia agressiva.
Portanto, uma rota de comedores de insetos seria uma boa opção para começar, como aqueles homens-sapo, por exemplo. Mas o que incomodava Nebula era o tamanho da população deles, tipo, 500 sapos era um número grande demais e difícil de usar como rota inicial. Nebula só tinha 10 pontos de atributo em fé, e no mundo perdido você só pode influenciar criaturas se ganhar fé, e 10 pontos em fé era muito pouco para influenciar aquele tanto de homem-sapo. Sabendo disso, Nebula se pergunta como que são as outras raças daquela área, e ele vê que tinham homens-lagarto em um deserto próximo. Os homens-lagarto também eram uma raça que comiam insetos, e eles também sobreviviam muito bem sem água, e o número de criaturas daquela tribo também estava de bom tamanho. Naquela tribo existiam alguns doentes, alguns idosos, e tinha um em específico que estava bastante ferido. O prota percebe que eles devem ter sido expulsos de seu habitat natural, e diz que eles devem estar em desvantagem em relação ao poder e números do inimigo. Nebula diz que quanto mais você se sentir abandonado pelo mundo, mais vazio e esgotado você se sente. Então apenas um único milagre faria do prota o deus deles. Os homens-lagarto também estavam muito frágeis mentalmente, então Nebula decide começar com eles. Os homens-lagarto estavam caminhando pelo deserto, mas dava para ver claramente que eles estavam desanimados e com muita fome. De repente um deles grita que tinha uma gazela à frente, e para ajudá-los ela ainda estava machucada. Os homens-lagarto saudáveis pulam para cima da gazela, disputando por aquele alimento que eles não tinham há muito tempo. Os velhos e feridos não podiam fazer nada, apenas observá-los comer e torcer para sobrar o suficiente para eles taparem o buraco do estômago. A carne daquela gazela desapareceu em um piscar de olhos, e um dos lagartos diz que o tutano que tem nos ossos também é uma iguaria. Ele estava prestes a comer o osso, mas uma lagarto fêmea tira da mão dele e diz que o mínimo que eles podem fazer é deixar aqueles ossos para os doentes e feridos. E ela realmente dá aqueles ossos para aqueles que não comeram. Os velhos e doentes pareciam realmente felizes em comer aquilo, enquanto esse homem lagarto que parecia um guerreiro parecia muito cansado para esboçar qualquer reação. Os lagartos perguntaram para a fêmea por que ela tinha doado aqueles ossos para os doentes e feridos e afirmaram que eles iam morrer em breve, e nem sequer sabiam como aquele guerreiro estava vivo com um ferimento daqueles. O nome daquele lagarto que parece um guerreiro é Lakhak, e ele parou o ataque do dente de sabre para seus companheiros fugirem, mas em compensação conseguiu uma grande ferida no ombro. A fêmea fala que é ingratidão da parte deles não querer dividir pelo menos os ossos com a pessoa que foi seu salvador, e os lagartos que estavam contestando falam para ela ser honesta com si mesma. Agora nós vemos que está de noite, os lagartos estão todos dormindo juntos, exceto Lakhak que está ferido e gemendo por conta das dores do seu machucado, e uma daquelas borboletas azuis voa para perto dele. No começo ele parecia irritado, provavelmente pela escassez de sono, mas depois ele se levantou e viu que aquela borboleta estava voando para uma luz azul no topo de um pequeno rochedo. Um dos homens lagarto viu o momento em que Lakhak estava seguindo aquela borboleta e acordou seu amigo. Eles pensaram que Lakhak estava saindo da matilha, e um afirmou para o outro para deixá-lo ir em silêncio. Aquela lagarto fêmea também estava acordada, mas ela também não agiu e ficou apenas observando Lakhak subir aquelas rochas. Lakhak estava seguindo aquela borboleta e se perguntando se o que ele estava vendo era uma ilusão, mas ele também se perguntava sobre o que aconteceria se aquilo fosse real. Ele continuou a seguir a borboleta, até chegar perto do topo, e quando ele chega lá seus olhos se arregalam por conta do que ele estava vendo. No topo daquele lugar tinha um amontoado de besouros. Lakhak afirma que tinha besouros o suficiente para alimentar a matilha inteira. Aí que nós vemos a bondade dele. O resto dos lagartos nem sequer queriam dar os ossos para os doentes e feridos, mas o primeiro pensamento de Lakhak foi dividir com todo mundo. Agora a cena muda para o prota. A notificação de que os homens lagartos acharam um milagre chega até ele, e ele pensa que aquela quantidade de besouros deve ser o suficiente para alimentar a matilha por alguns dias. O próximo passo agora seria espalhar os milagres, mas Lakhak já estava os espalhando por toda a tribo, e o povo já não via mais aqueles besouros como um alimento comum, e sim como um milagre de um deus para eles. Então uma outra notificação chega para o prota. A matilha de Lakhak reconheceu um deus, o deus besouro sem nome.
O prota ouve aquele nome e se pergunta se o nome do deus não deveria ter a ver com uma borboleta, já que foi uma borboleta que guiou Lakhak até o alimento, mas o prota aceita o nome de boa e fala que ninguém nunca começa com bons nomes. Nosso prota dá um leve sorriso enquanto vê aqueles homens lagartos se reunindo ao redor da fogueira, e nos diz que de agora em diante Lakhak vai ser importante para ele, e é claro que Nébula também será importante para Lakhak. No dia seguinte, Lakhak avista aquela borboleta de novo. Ele acha que é uma ilusão, mas se pergunta se deveria segui-la novamente. Os outros homens lagarto estavam comemorando porque acharam um besouro, e um dos que estavam ali pergunta se Lakhak vai perseguir aquela ilusão novamente. Lakhak diz que o inverno está chegando, então se eles seguissem naquela direção eles iam congelar até a morte, mas a parte boa é que os besouros estavam vindo de direções frias. Aquele outro lagarto diz com uma voz trêmula que se esse é o caso, eles deveriam ignorar as ilusões e seguirem uma direção diferente. Lakhak discorda e diz que não havia mais nada naquela floresta, e ele se pergunta qual é o propósito das ilusões que ele estava vendo. Ele simplesmente não tinha escolha a não ser segui-las. O prota diz que eles ainda careciam de fé, mas não tinha muito o que fazer já que ainda estava no começo. O prota também diz que se Lakhak confiar nele, eles vão experimentar um futuro que eles nem sequer poderiam imaginar. E nesse momento os homens lagartos chegam a um lugar que eles nomeiam de o santuário, e todos comemoram em nome do deus besouro sem nome. O nível de divindade e o nível da pequena área aumentaram, e agora era possível utilizar a bênção do inseto. O prota fala que a coisa que ele mais quer naquele exato momento é que Lakhak seja o seu sacerdote, e ele utiliza a bênção do inseto nele enquanto diz que aquilo ia ajudá-lo bastante. A noite cai e todos os homens lagarto estão dormindo. Um vagalume se aproxima de Lakhak e ele consegue ouvir uma voz chamando por seu nome. Os olhos de Lakhak se abrem em outro lugar, e ele olha para as borboletas voando e se pergunta se aquilo era um sonho. Então a voz que estava o chamando fica bem próxima, e ele se pergunta quem era aquele ser que estava parado em sua frente. Esse ser que tinha a aparência de outro homem lagarto levanta sua mão, e Lakhak fica surpreso, e isso faz ele perguntar se o outro homem lagarto queria pegar na mão dele. O homem lagarto não respondeu, e isso fez Lakhak perguntar sobre o que ele queria. O homem lagarto apontou para baixo, e Lakhak fica espantado quando percebe que um crânio apareceu em suas mãos de repente. Lakhak ergue esse crânio e encaixa em um capuz, e ele reconhece aquele ser que estava no capuz como o deus besouro sem nome. Lakhak contou esse sonho para todos da tribo, e a interpretação deles foi que o deus besouro estava pedindo um búfalo como sacrifício. Esse lagarto que se chama Jaol disse que para caçar um búfalo era necessário entrar profundamente na floresta, então era um risco muito grande, e ele não queria pôr a tribo em perigo. Caçar búfalos d'água era tão perigoso que você tinha que arriscar sua vida, e Jaol pergunta quem protegeria os mais fracos se todos os caçadores da tribo se forem. Lakhak concorda que eles não podiam deixar a tribo toda em perigo, e decide que ele vai caçar os búfalos sozinho. Jaol tenta pará-lo dizendo que é imprudência correr atrás de um búfalo sozinho, mas Lakhak diz que não se tratava de imprudência, e sim confiança, porque o deus besouro tinha dado uma bênção a ele. Os homens lagarto ficam surpresos, e Lakhak diz que aquilo era uma coisa realmente inacreditável. Quando ele acordou, sua ferida estava curada e seu ombro estava coberto de escamas negras. Parecia que a ferida estava revestida com a carapaça de um inseto. Jaol fala que aquilo era realmente estranho, mas ainda não era motivo suficiente para ele tentar caçar um búfalo sozinho. Lakhak concorda e enrijece seus músculos para arremessar sua lança, e no momento seguinte ela se choca com uma árvore e a destrói completamente, deixando todos os homens lagartos chocados. Depois disso, Lakhak pega sua lança, e a tribo fica surpresa com o poder que ele tinha demonstrado. Então de repente um dos homens lagarto grita, e pergunta o que era aquele barulho enorme que eles estavam ouvindo. Lakhak apenas dá um sorriso e aponta para baixo do lugar onde eles estavam. O que estava causando todo aquele barulho era um bando de búfalos. Nesse momento Jaol fica boquiaberto e fala que era praticamente impossível aqueles búfalos estarem ali, já que um bando de búfalos sempre se moviam para o mesmo lugar. Lakhak pula na direção dos búfalos logo após ela dizer isso, e diz que a partir de hoje eles serão livres da fome. Lakhak arremessa sua lança, que atinge a cabeça do búfalo e o faz cair. O pessoal da tribo também acompanhou Lakhak,
e ele pensa que seu Deus é muito benevolente por enviar não apenas besouros, mas também carne. A cena muda para de noite. A tribo dos homens lagarto fez um altar para sacrificar aqueles búfalos, e Lakrak era quem estava oferecendo aquele búfalo como sacrifício. Ele pede para o deus besouro aceitar aquela oferenda por mais inadequada que ela possa ser, e os outros membros da tribo também pedem o mesmo que Lakrak. O prota pensa que embora aquele fosse um ritual desleixado e desajeitado, o que importava era a sinceridade, e ele já tinha conseguido obter fé além das suas expectativas. O prota pensa que aquele tinha sido um ritual decente para um novato, e quando ele pensa no tempo que tinha dedicado àquilo talvez realmente tenha valido a pena ter feito daquela forma. O prota botou alguns grilos para comer a grama perto de onde os búfalos estavam, e como resultado eles seguiram exatamente por onde o prota queria. Mas o prota se pergunta se eles eventualmente comeram o bebê búfalo, e diz que no nível em que eles estavam era difícil esperar conhecimento e habilidades equivalentes ao pastoreio, no entanto aquilo tinha sido demais. O apoio populacional daquele oásis não era muito elevado, e o limite seria de no máximo alguns anos. No estado atual dos lagartos eles não sabem nada sobre agricultura ou criação de gado, então podia ser extremamente difícil passar por um período onde a carne é escassa. Mas o prota diz que era muito difícil adquirir certos conhecimentos e habilidades por conta própria, e não era aceitável dizer isso diretamente porque viola a lei da casualidade. Mas não é como se não tivesse um caminho, só ia levar algum tempo a mais. E o prota diz que antes de tudo, é melhor começar enviando uma bênção. Agora está de dia, e a primeira coisa que Lakrak fez após acordar foi dar uma olhada no altar. Nós também vemos que suas escamas estão em uma tonalidade mais escura, e ele diz que teve um sonho inquietante na noite passada. Jaol pergunta se o que ele tinha recebido é um oráculo, e Lakrak diz que não sabe, e que tinha sido muito ambíguo, mas o altar estava tremendo de uma forma muito precária. Ele explica que nesse sonho o lago da bênção que o protege há muitos anos não dava mais nenhum peixe, e o solo estava tão seco que não havia nem sequer uma planta. Jaol fala que eles ainda não tinham chegado nesse nível, e diz que não tinha nada com o que se preocupar porque Deus cuidava deles. Lakrak diz que acredita em Deus também, mas Deus frequentemente deixaria a situação difícil, e Lakrak estava com medo de não cumprir o que Deus queria e trair a vontade dele. Lakrak estava olhando para o horizonte quando de repente congelou. Ele fala para Jaol subir e olhar para onde ele estava apontando, e foi nesse momento que eles puderam entender por que o altar tremia. Os caras que expulsaram eles de suas terras agora estavam indo em sua direção.